As células que constituem nosso corpo precisam de água e de vários tipos de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio. Para atender a essas necessidades, comemos várias vezes por dia e ventilamos os pulmões mais de 3.000 vezes diariamente, inalando e exalando nada menos que 10.000 litros de ar. Os nutrientes absorvidos no intestino delgado e o gás oxigênio absorvido nos pulmões são distribuídos às células pelo sistema circulatório, uma vasta rede de tubos pelos quais circulam respectivamente o sangue e a linfa. O movimento do sangue nos vasos sanguíneos deve-se principalmente à atividade bombeadora do coração. Nossas células eliminam continuamente produtos indesejáveis que se formam em seu metabolismo, principalmente o gás carbônico e as substâncias nitrogenadas. Essas substâncias nitrogenadas, denominadas geneticamente como excreções ou excretas, são eliminadas pelas células no sangue. Ao passar pelos pulmões, o sangue elimina o gás carbônico do corpo, ao mesmo tempo em que absorve o gás oxigênio. As substâncias nitrogenadas, que as células eliminaram no sangue, são absorvidas pelas células do fígado e transformadas em ureia. A ureia então, é lançada de volta no sangue e transportada até os rins. Os rins então, eliminam a ureia do corpo através da urina. Além de transportar alimento, gases e excreções, o sistema circulatório também transporta hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas até as células sobre as quais são utilizadas. Outras funções importantes da circulação do sangue são as defesas contra agentes invasores e o auxílio na manutenção da temperatura corporal. No sistema circulatório, circulam os glóbulos brancos que identificam as substâncias invasoras e se encarregam de combatê-las. Uma das estratégias de combate utilizada pelos glóbulos brancos é a produção de proteínas especiais que se ligam a moléculas estranhas ao corpo, inativando-as. Por meio de alterações no fluxo de sangue na pele, o sistema circulatório participa da regulação de nossa temperatura corporal. Quando a temperatura aumenta, os impulsos nervosos provocam a dilatação de vasos sanguíneos da pele, aumentando a quantidade de sangue nela circulante. Com isso, aumenta a irradiação de calor para o ambiente, com consequente resfriamento do corpo. Se a temperatura corporal abaixar, os vasos sanguíneos da pele se contraem e a circulação periférica diminui, com consequente redução da perda de calor. Concluindo, são muitas as funções desempenhadas pelo sistema circulatório, e também muito importantes. A seguir, um breve resumo dessas funções. Transporte de nutrientes necessários à alimentação das células. Transporte de gás oxigênio necessário à respiração celular. Remoção de gás carbônico produzido na respiração celular. Remoção das excreções, principalmente amônia e ureia, resultantes do metabolismo celular. Transporte dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas. Transporte de células e anticorpos, responsáveis pelo combate a agentes estranhos no corpo. E regulação da temperatura corporal. O sistema circulatório é dividido em sistema sanguíneo e sistema linfático. No sistema sanguíneo temos o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. No sistema linfático temos os vasos linfáticos, a linfa, os linfonodos e os órgãos linfáticos. A seguir, vamos conferir cada um dos componentes do sistema sanguíneo e linfático.
Como observamos anteriormente, o sangue transporta nutrientes, gases respiratórios, hormônios e resíduos do metabolismo celular. Embora o sangue pareça um líquido vermelho completamente homogêneo, ao microscópio óptico podemos observar que ele é constituído basicamente por plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O sangue pode ser considerado um tipo de tecido conjuntivo pelo fato de apresentar células separadas por grande quantidade de matriz extracelular, denominada nesse caso, de plasma. O plasma perfaz cerca de 55% do volume sanguíneo. Os 45% restante é ocupado pelos elementos figurados do sangue, que são as células sanguíneas e os fragmentos celulares, conhecidos como plaquetas. No corpo de uma pessoa com cerca de 70 quilos, existe pouco mais de 5,5 litros de sangue, que contém cerca de 45 bilhões de glóbulos brancos, 1,5 trilhões de plaquetas e 30 trilhões de glóbulos vermelhos. O plasma é a porção líquida do sangue. Mais de 90% da massa do plasma do sangue é água. O restante é constituído por substâncias como proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases e excreções. A função do plasma é transportar todas as substâncias em sua composição pelo corpo, e permitir às células receber os nutrientes necessários à vida, eliminando as substâncias tóxicas geradas no metabolismo. Neste quadro, estão organizados a composição e as substâncias transportadas pelo plasma. O plasma, então, é composto por mais de 90% de água, além de outras substâncias como o sódio, o potássio, cálcio, magnésio, cloro e o bicarbonato. Além disso, o plasma é composto por proteínas, que exercem algumas funções. A albumina são pequenas moléculas protéticas produzidas pelo fígado, e constituem metade do conteúdo protético do plasma. São responsáveis pelo transporte dos ácidos graxos livres, pela viscosidade do sangue e por seu potencial osmótico. Se a concentração de albumina no sangue baixar, a pressão osmótica se reduz e o plasma extravasa em maior quantidade para os espaços intercelulares dos tecidos, provocando edemas. O fibrinogênio são proteínas responsáveis pela coagulação do sangue. Mais adiante, em processo de coagulação, no assunto plaquetas, vamos falar sobre sua utilidade. Outro grupo de proteínas plasmáticas importantes são as imunoglobulinas. Elas atuam como anticorpos, defendendo o nosso corpo de micro-organismos e de substâncias orgânicas estranhas. Entre as substâncias que o plasma transporta, destacam-se os nutrientes, composto pela glicose e os aminoácidos. Entre os resíduos, o plasma transporta as excreções, que são a amônia e a ureia. Certa parte dos gases respiratórios são transportados pelo plasma, como é o caso do oxigênio e o gás carbônico. Essas e outras substâncias são transportadas também pelo plasma, como os lipídios, vitaminas, hormônios e etc. Também chamados de eritrócitos ou hemácias, os glóbulos vermelhos são as mais numerosas células do sangue. No ser humano, existem cerca de 5 milhões delas por milímetro cúbico de sangue. São produzidas na medula óssea vermelha dos ossos, e não possuem núcleo. Os glóbulos vermelhos dos mamíferos não possuem núcleo porque o mesmo é eliminado durante o processo de diferenciação da célula.
Nos demais vertebrados, o núcleo se mantém, mas não é funcional. Os glóbulos vermelhos apresentam uma forma de disco côncavo em ambos os lados, como podemos observar na imagem abaixo. Exatamente por essa forma de discoide e a concavidade em ambos os lados, garantem uma superfície relativamente grande para a captação e a distribuição de gás oxigênio. A função dos glóbulos vermelhos consiste no transporte do gás oxigênio para o corpo e a remoção do gás carbônico. Como podemos observar anteriormente, os glóbulos vermelhos possuem a hemoglobina, que lhe garante sua cor vermelha. Além disso, ela exerce uma função muito importante no transporte dos gases respiratórios. Entra para o ventrículo direito. Observando o esquema abaixo, os glóbulos vermelhos são capazes de absorver o oxigênio. O processo tem início nos pulmões, através da hematose, também chamado de trocas gasosas. Então, no processo de absorção, o gás oxigênio se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Nos tecidos, essa combinação é desfeita e o gás oxigênio passa para o interior das células. Assim, os glóbulos vermelhos promovem o transporte e a distribuição de gás oxigênio para todas as partes do corpo. Assim como transportam o gás oxigênio, os glóbulos vermelhos também transportam certa parte do gás carbônico dos tecidos até os pulmões. Então, o gás carbônico absorvido dos tecidos se junta com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Nos pulmões, essa junção é desfeita e o gás carbônico passa para o interior dos alvéolos pulmonares, onde será eliminado do corpo. Assim, os glóbulos vermelhos também promovem o transporte do gás carbônico. O que é importante a gente lembrar é que o transporte do gás carbônico no corpo é complexo. Uma parte é dissolvida no plasma, e outra parte se prende à hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos duram cerca de 90 a 120 dias. Após esse período elas envelhecem e morrem, e são removidas no baço ou no fígado, e na própria medula óssea. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, são células sanguíneas dotadas de núcleo. Conforme o tipo, apresentam formas e tamanhos variados. Cada milímetro cúbico de sangue contém cerca de 8.000 glóbulos brancos. Alguns glóbulos brancos são produzidas a partir da mesma linhagem de células-tronco da medula óssea vermelha, a mesma que produz os glóbulos vermelhos. Outra parte são produzidas em certos órgãos, como o baço e as tonsilas palatinas. A função dos glóbulos brancos consiste nas defesas do nosso corpo. Os glóbulos brancos defendem o nosso organismo de duas maneiras. Fagocitose. As células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio das enzimas digestórias, contidas nos lisossomos. Anticorpos, proteínas especiais que desativam as substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores, ou presentes em certos alimentos e drogas diversas. Observando a imagem ao lado, podemos afirmar que os glóbulos brancos são capazes de sair da corrente sanguínea, emitindo prolongamentos através de poros na parede dos vasos capilares e deslocando todo o conteúdo celular por esses prolongamentos. Os leucócitos conseguem sair do sangue. Esse fenômeno é chamado de diapidese.
Uma vez fora do sangue, os glóbulos brancos deslocam-se pelos tecidos vizinhos ao vaso, e chegam em grande número ao local onde há uma infecção. Um exemplo clássico disso é um simples corte no dedo. Quando alguém corta um dedo, são principalmente os glóbulos do tipo neutrófilo que se dirigem até o local do ferimento, fagocitando bactérias. Em certos casos, muitos deles morrem juntamente com as bactérias. O conjunto de glóbulos brancos e de micro-organismos mortos, além de células mortas do tecido lesado, forma o pus. Com base na sua aparência ao microscópio óptico, depois de submetidos a certos tipos de corantes, os glóbulos brancos costumam ser classificados em 2 tipos básicos. Granulócitos. Apresentam granulações evidentes no citoplasma. Fazem parte deste grupo os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Agranulócitos não apresentam granulações citoplasmáticas. Fazem parte desse grupo os monócitos e linfócitos. Neutrófilos. Geralmente possuem um núcleo trilobulado com 2 estrangulamentos, e apresentam granulações finas no citoplasma. Eles se originam de células tronco mieloides, e representam de 40 a 75% dos leucócitos de nosso sangue. Sua principal função é fagocitar bactérias e micro-organismos que eventualmente entram no corpo, sendo ativos no início de uma infecção. Os neutrófilos são dotados de grande mobilidade, o que lhes permite sair dos vasos sanguíneos e se espremer pelos espaços entre as células da parede dos capilares. Ao entrar nos tecidos infeccionados, fagocitam os micro-organismos e as partículas estranhas. O pus que se forma em um ferimento infeccionado contém uma grande quantidade de neutrófilos que morreram dando combate aos agentes infecciosos. Eosinófilos ou acidófilos. Possuem um núcleo bilobulado devido a um estrangulamento central e granulações finas no citoplasma. Eles se originam de células tronco mieloides e representam de 2 a 4% dos leucócitos do sangue humano. Sua principal função é combater invasores de grande tamanho, como por exemplo, os vermes e parasitas. Quando devidamente estimulados, os eosinófilos liberam os conteúdos de seus grânulos citoplasmáticos, que são proteínas tóxicas para esses invasores. Além disso, eles aderem à superfície do corpo dos parasitas, liberando sobre eles substâncias e enzimas que ajudam a destruí-los. Os eosinófilos também secretam substâncias antihistamínicas capazes de bloquear acessos alérgicos. Assim como os neutrófilos, os eosinófilos também podem sair dos vasos do sangue e penetrar entre as células dos tecidos, mas sua capacidade de realizar fagocitose é limitada. Basófilos. Representam apenas 0,5% a 1% dos leucócitos do sangue humano, e se originam de células troncomieloides. Eles possuem um núcleo de forma irregular, e apresentam grânulos de grande tamanho que preenche quase todo o citoplasma. Apesar de sua função ainda não ser bem conhecida, sabe-se que os basófilos liberam a histamina e a heparina. A histamina desempenha um papel importante nas inflamações e respostas alérgicas. A heparina age com propriedades anticoagulantes. Para mais informações, pesquise em fontes atualizadas. Monócitos. São as células sanguíneas de maior tamanho, e representam de 2 e 8% dos leucócitos do sangue humano. Seus núcleos têm em geral forma de ferradura, e seu citoplasma quase não possui granulações. Os monócitos recém-produzidos na medula óssea, a partir da diferenciação de células troncomieloides, não apresentam atividade fagocitária, e permanecem na circulação por poucas horas. Logo eles migram para os tecidos, onde amadurecem, transformando-se em macrófagos, ou seja, células muito ativas na fagocitose de micro-organismos invasores, resíduos e células mortas. Linfócitos.
possuem um núcleo arredondado e geralmente apresentam pouca ou nenhuma granulação no citoplasma. Eles se originam de células tronco linfóides da medula óssea e representam de 20 a 30% dos leucócitos do sangue humano. Os linfócitos participam das defesas do corpo e podem ser de dois tipos básicos: os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B são especializados na produção de proteínas da classe das imunoglobulinas, denominadas anticorpos. Estes reconhecem micro-organismos e substâncias estranhas que penetram no corpo e as combatem. Os linfócitos T são divididos em auxiliadores e citotóxicos. Os linfócitos T auxiliadores estimulam tanto os linfócitos B a produzir anticorpos, quanto os linfócitos T citotóxico a atacar e destruir células anormais, como as cancerosas ou infectadas por vírus. Em conjunto, os linfócitos B e linfócitos T são os principais responsáveis pela imunidade. Um terceiro tipo de linfócito T foi descoberto, mas sua função parece ser regular ou limitar as respostas imunitárias. Para melhores informações, verifique fontes atualizadas sobre o assunto. Devido ao intenso trabalho de defesa, a maioria dos glóbulos brancos vive em média somente alguns dias. Menores que os glóbulos vermelhos, as plaquetas são produzidas na medula óssea vermelha e não possuem núcleo. Em cada milímetro cúbico de sangue, existem 150 a 450 mil plaquetas. Elas também têm vida curta, durando de 5 a 9 dias. A função das plaquetas consiste na coagulação sanguínea. Quando há um tecido lesado, as plaquetas liberam uma enzima chamada tromboplastina. A tromboplastina então se junta com íons cálcio e vitamina K, onde transformam a protrombina em trombina. A trombina é enzimaticamente ativa e se junta com íons cálcio. Com isso, o fibrinogênio se transforma em fibrina. A fibrina então se entrelaça formando uma espécie de rede no tecido lesado. Os glóbulos vermelhos se acumulam na rede de fibrina, e assim, forma-se o coágulo. Algumas enzimas que participam do processo de coagulação precisam estar associados a íons cálcio para funcionar. Para que essa associação ocorra, é necessária a participação da vitamina K. Assim, tanto os íons cálcio quanto a vitamina K têm que estar presentes na dieta humana, pois são indispensáveis para a coagulação do sangue. Existem três tipos básicos de vasos sanguíneos no corpo: as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. As artérias são vasos que levam o sangue do coração para órgãos e tecidos corporais. Elas apresentam uma parede relativamente espessa, constituída por 3 camadas de tecidos, denominadas túnicas. Internamente, as artérias são revestidas por um tecido epitelial, formado por uma só camada de células achatadas, chamadas de endotélio ou túnica interna. A camada intermediária da parede arterial, denominada túnica média, é formada por um tecido conjuntivo elástico e um tecido muscular liso.
A camada mais externa da artéria, chamada de camada adventícia, é constituída por um tecido conjuntivo fibroso. Quando a musculatura da parede arterial se contrai, seu diâmetro interno diminui. Com o relaxamento, por outro lado, leva ao aumento do diâmetro interno da artéria. A contração e o relaxamento da parede das artérias permitem controlar a pressão do sangue que circula em determinada região do corpo. As artérias que partem do coração ramificam-se progressivamente em artérias menores, atingindo todas as partes do corpo. Nos órgãos e tecidos, os finíssimos ramos terminais das artérias, denominadas arteríolas, prolongam-se formando vasos ainda mais finos, denominados capilares sanguíneos. As artérias que merecem uma atenção especial são as artérias coronárias, responsáveis pela irrigação sanguínea do músculo cardíaco. Elas são ligadas à aorta e ramificam-se junto às células do miocárdio, fornecendo-lhe sangue oxigenado. Sendo um órgão de grande atividade vital, o coração tem que ser abastecido por grandes quantidades de sangue rico em gás oxigênio e em nutrientes. Quando ocorre alguma obstrução das coronárias, deixando áreas do coração sem circulação, as células do local morrem, levando ao infarto do miocárdio. Resumindo, as artérias são vasos de parede relativamente espessa e muscular, que transportam sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. A maioria das artérias transporta sangue oxigenado, mas as artérias pulmonares transportam sangue não oxigenado do coração até os pulmões. A aorta é a artéria mais calibrosa do corpo humano. As veias são vasos que levam o sangue de órgãos e tecidos para o coração, promovendo o retorno da circulação sanguínea. Suas paredes são também constituídas por 3 túnicas semelhantes às das artérias. Entretanto, as túnicas média e adventícia das veias são menos espessas que as das artérias. Além disso, as veias de maior diâmetro apresentam válvulas em seu interior, cuja função é impedir o refluxo de sangue, garantindo sua circulação em um único sentido. Outra diferença das veias em relação às artérias é que nas veias o sangue flui pelo movimento dos músculos esqueléticos próximos a elas, que as espremem fazendo o sangue fluir em seu interior. Devido às válvulas, o fluxo só ocorre no sentido em que leva ao coração. Nos órgãos e tecidos, as veias estão ligadas às extremidades dos capilares, sendo denominadas vênulas. Estas reúnem-se e formam veias de calibre progressivamente maior, até as grandes veias que desembocam no coração. Resumindo, as veias são vasos de parede relativamente fina que transportam sangue dos diversos tecidos do corpo para o coração. A maioria das veias transporta sangue não oxigenado, mas as veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões até o coração. As veias cava superior e inferior são as mais calibrosas do corpo humano. Os capilares sanguíneos, ou vasos capilares, são vasos finíssimos com um diâmetro microscópico que estabelecem uma comunicação entre uma arteríola e uma vênula. Os capilares sanguíneos estão presentes em praticamente todas as regiões do corpo. Nenhuma de nossas células situa-se mais de 130 micrômetros de distância de um capilar sanguíneo. A parede dos capilares é constituída por uma única camada de células, em continuidade ao endotélio das arteríolas e o endotélio das vênulas.
As células que formam a parede dos capilares deixam pequenos espaços entre si, por onde extravasa o líquido sanguíneo. O líquido sanguíneo extravasado, denominado líquido tissular, banha as células próximas aos capilares, nutrindo-as e oxigenando-as. As células, por sua vez, eliminam no líquido tissular o gás carbônico e as excreções decorrentes de seu metabolismo. A maior parte do líquido que sai dos capilares e banhou as células é reabsorvida pelos próprios capilares, reincorporando-se ao sangue. Assim, ao passar pelos capilares dos tecidos, o sangue banha as células, tornando-se mais pobre em nutrientes e em gás oxigênio, e mais rico em gás carbônico e excreções diversas. No ponto de conexão entre uma arteriola e um capilar, há uma célula muscular lisa enrolada no vaso sanguíneo, denominada esfíncter pré-capilar. Quando esse esfíncter unicelular se contrai, a passagem do sangue para o capilar é diminuída ou bloqueada. Desse modo, o organismo regula o suprimento de sangue que aflui aos tecidos. Em resumo, os capilares sanguíneos são vasos muito finos presentes nos tecidos do corpo humano, cedendo nutrientes, gás, oxigênio e hormônios às células. Além disso, recolhem o gás carbônico e resíduos do metabolismo celular. Existem capilares arteriais e capilares venosos. As artérias se ramificam sucessivamente, formando vasos de calibres menores chamados de arteríolas. Estas continuam se ramificando e formam os capilares arteriais. Os capilares venosos espalhados pelo nosso corpo juntam-se até formar as vênulas. As vênulas vão se unificando até formar as veias. Assim, o sangue circula em nosso organismo por um sistema fechado de vasos, pela continuidade dos capilares venosos e arteriais nos tecidos. O coração é um órgão oco e possui o tamanho aproximado de sua mão fechada. Pesa cerca de 300 ou 400 gramas variando com o tamanho e o sexo da pessoa. Localiza-se no meio do peito sob o osso externo, com a extremidade inferior ligeiramente deslocada para a esquerda. Internamente o coração é dividido em 4 cavidades, chamadas de câmaras cardíacas. Na parte superior, temos o átrio esquerdo e o átrio direito. E na parte inferior, temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Podemos observar também que a parede dos ventrículos cardíacos são bem mais espessas que as paredes dos átrios. A diferença entre as cavidades do coração está relacionada com as suas funções. O átrio direito recebe o sangue rico em gás carbônico vindo de todas as partes do corpo, e bombeia esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito então, recebe o sangue rico em gás carbônico do átrio direito, e o bombeia para os pulmões. O átrio esquerdo recebe o sangue rico em gás oxigênio vindo dos pulmões, e bombeia esse sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo então, recebe o sangue rico em gás oxigênio do átrio esquerdo, e o bombeia para todas as partes do corpo. Ao todo, podemos afirmar que o sangue que entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito. E o sangue que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. O que é importante lembrar é que um átrio não se comunica com outro átrio, assim como um ventrículo não se comunica com outro ventrículo. Outro ponto característico é a ligação dos átrios com os ventrículos. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo através de um orifício chamado de válvula bicúspide, também chamada de válvula atrioventricular esquerda ou válvula mitral.
A válvula bicúspide tem a função de garantir a circulação do sangue em um único sentido, do átrio esquerdo até o ventrículo esquerdo. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito, através de um orifício guarnecido chamado de válvula tricúspide, também chamada de válvula trioventricular direita. A válvula tricúspide também tem a função de garantir a circulação do sangue em um único sentido, do átrio direito ao ventrículo direito. Outra característica do coração é que ele é revestido por 3 camadas, chamadas de pericárdio, endocárdio e miocárdio. O pericárdio é a membrana que reveste externamente o coração como um saco. Esta membrana garante uma superfície lisa e escorregadia ao coração, facilitando seu movimento ininterrupto. O endocárdio é a membrana que reveste a superfície interna das cavidades do coração. E o miocárdio é o músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias do coração. Situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. Como citado anteriormente, quando por algum motivo as artérias coronárias não conseguem irrigar adequadamente o miocárdio, pode ocorrer a morte de células musculares, o que caracteriza um infarto do miocárdio. O sistema circulatório humano, assim como de outros vertebrados, é considerado fechado porque o sangue circula continuamente dentro dos vasos, executando o seguinte trajeto: coração, artérias, capilares, veias e coração. A circulação do sangue no corpo não tem um começo, mas também não tem um fim, exceto quando a pessoa morre. Mas enfim, a explicação do mecanismo da circulação pode começar onde você desejar. Neste vídeo, vamos optar por começar no átrio esquerdo. Suponhamos então que o sangue esteja no átrio esquerdo. Ali, o sangue está rico em gás oxigênio. O mesmo então é lançado para o ventrículo esquerdo, onde é imediatamente lançado para a artéria aorta, onde chegará a diversas partes do nosso corpo. Quando o sangue entra em contato com os nossos tecidos, o mesmo passa por finíssimos vasos capilares onde irá ocorrer a liberação de gás oxigênio para as células, e a absorção do gás carbônico. Este processo é elaborado pelos glóbulos vermelhos, que também é conhecido como quebra da oxiohemoglobina, e formação da carbohemoglobina. Terminado esse processo, o sangue que agora está pobre em gás oxigênio, retorna ao coração através das veias cavas. Ao entrar no coração pelo átrio direito, o sangue é lançado para o ventrículo direito, onde é bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares. Nos pulmões, ocorre um processo chamado de trocas gasosas ou hematose. O sangue passa por finíssimos vasos capilares, onde o gás carbônico é liberado para o interior dos alvéolos pulmonares, e o gás oxigênio é absorvido. Esse processo é elaborado pelos glóbulos vermelhos, que também é conhecido como quebra da carbohemoglobina, e formação da oxiohemoglobina. Terminado esse processo, o sangue que agora está rico em gás oxigênio retorna ao coração através das veias pulmonares. No coração, o sangue entra no átrio esquerdo e novamente é lançado para o ventrículo esquerdo, onde é bombeado para todas as partes do corpo. Dessa forma, o processo da circulação é novamente repetido. O mesmo passa por finíssimos vasos capilares onde irá ocorrer a liberação de gás oxigênio para as células, e a absorção do gás carbônico. Este processo é elaborado pelos glóbulos vermelhos, que também é conhecido como quebra da oxiohemoglobina, e formação da carbohemoglobina.
Terminado esse processo, o sangue que agora está pobre em gás oxigênio, retorna ao coração através das veias cavas. Ao entrar no coração pelo átrio direito, o sangue é lançado para o ventrículo direito, onde é bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares. Observando o processo da circulação, o sangue passa 2 vezes pelo coração humano. Nesse circuito, são reconhecidos 2 tipos de circulação: a pequena e a grande circulação. Também chamada de circulação pulmonar, a pequena circulação compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo direito até o átrio esquerdo. Nessa circulação, o sangue passa pelos pulmões onde é oxigenado. Também chamada de circulação sistêmica, a grande circulação compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo esquerdo até o átrio direito. Nessa circulação, o sangue oxigenado fornece gás oxigênio para os diversos tecidos do corpo, além de trazer ao coração o sangue não oxigenado dos tecidos. A maioria das artérias transportam sangue rico em gás oxigênio. Por isso, o termo sangue arterial é aplicado como sinônimo de sangue oxigenado. Por outro lado, a maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico. Por isso, o termo sangue venoso é utilizado como sinônimo de sangue não oxigenado. Modernamente recomenda-se evitar esses termos, pois as artérias pulmonares, que levam o sangue aos pulmões, conduzem sangue não oxigenado. As veias pulmonares, por sua vez, transportam sangue oxigenado dos pulmões até o coração. Um exemplo disso ocorre com as artérias umbilicais do feto. Elas conduzem sangue não oxigenado em direção à placenta. Já a veia umbilical leva até o embrião o sangue oxigenado na placenta. A circulação pulmonar ou pequena circulação. Após o sangue circular pelo corpo, o sangue volta para o coração através das veias cavas inferior e superior. A veia cava superior transporta o sangue vindo dos membros superiores e cabeça, e a inferior traz o sangue da parte inferior do corpo, abaixo do diafragma. O sangue transportado pelas veias é chamado sangue venoso, e faz o sentido do corpo para o coração. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O sangue entra no coração pelo átrio direito, então ocorre a diástole, que é o relaxamento das paredes do coração, ou relaxamento ventricular. Com isso, a válvula tricúspide se abre e o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Então ocorre a sístole, que é a contração das paredes do coração. Com isso, a válvula tricúspide se fecha e a válvula pulmonar se abre e o sangue é empurrado do ventrículo direito para os pulmões, passando pelas veias pulmonares. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. O sangue arterial leva esse nome porque circula nas artérias e faz o sentido contrário ao sentido do sangue venoso, ou seja, ele vai do coração para o corpo. O sangue arterial é rico em oxigênio e nutrientes. Esse processo de oxigenação do sangue é chamado hematose. Dos pulmões, o sangue passa pelas artérias pulmonares e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Novamente, com a diástole, a válvula bicúspide ou mitral se abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com a sístole, o sangue é impulsionado para a artéria aorta. Então a válvula da aorta se abre e o sangue é bombeado para todo o corpo, levando nutriente e oxigênio a cada célula.
trabalhando como uma espécie de bomba, o coração se contrai e se dilata. Por isso, o movimento do sangue em nosso corpo é mantido principalmente pelas contrações rítmicas do coração, processo em que as câmaras cardíacas se relaxam e se contraem alternadamente. Encostando a orelha no peito de uma pessoa, por exemplo, você poderá ouvir facilmente as batidas do coração. A contração de uma câmara cardíaca é chamado de sístole, e seu relaxamento, diástole. Em outras palavras, a sístole é quando ocorre o bombeamento das cavidades cheias de sangue, onde o mesmo será transportado para algum lugar. Já a diástole é quando as cavidades irão se relaxar, e novamente encher de sangue. Uma sequência completa de sístoles e diástoles das câmaras do coração é chamada de ciclo cardíaco e dura cerca de 0,8 segundos. Suponhamos que nesse esquema, pausamos os movimentos do coração. Neste momento, os átrios entrarão em sístole, pois estão cheios de sangue e logo será impulsionado para os ventrículos. Já os ventrículos estarão em diástole, pois irão se relaxar com consequente entrada de sangue dos átrios. Então, na primeira etapa, irá ocorrer a sístole dos átrios. O sangue que está nos átrios vai ser bombeado para os ventrículos. Exatamente nesse momento de transporte, válvulas presentes nas entradas das veias cavas e das veias pulmonares fecham-se durante a sístole dos átrios, evitando assim o refluxo de sangue para essas veias. Fazendo uma pausa novamente, agora o coração encontra-se ao inverso do processo anterior. Os ventrículos agora entrarão em sístole, onde o sangue vindo dos átrios irão ser impulsionados para as artérias. Já os átrios entrarão em diástole, onde irão se relaxar com o enchimento de sangue vindo das veias. Então, passados cerca de 0,2 segundos a partir do início do ciclo, agora os ventrículos direito e esquerdo vão entrar em sístole. Os ventrículos vão bombear esse sangue para as artérias pulmonares e artéria aorta. Durante a sístole ventricular, as válvulas atrioventriculares direita e esquerda fecham-se, evitando o retorno de sangue para os átrios. A partir do momento em que o sangue retorna aos átrios, irá ocorrer a sístole atrial e assim terá início a um novo ciclo cardíaco. Durante um ciclo cardíaco, pode-se identificar duas batidas subsequentes do coração. Esses sons são gerados pelo fechamento rápido das válvulas atrioventriculares e válvulas semilunares. Estas últimas localizam-se nas entradas das artérias pulmonares e artéria aorta. A primeira batida, de tom mais baixo e menos audível, é causado pelo fechamento rápido das válvulas atrioventriculares direita e esquerda, e marca o início da sístole ventricular. A segunda batida, mais aguda e alta, é causada pelo fechamento rápido das válvulas semilunares da aorta e das artérias pulmonares. Este marca o início da diástole ventricular. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Varia de acordo com o grau de atividade da pessoa e com a situação emocional em que ela se encontra. Em média, a frequência cardíaca oscila em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Durante o sono, o coração pode bater entre 35 e 50 vezes por minuto. Durante um exercício físico intenso, a frequência cardíaca pode ultrapassar 180 batimentos por minuto. O aumento da frequência cardíaca faz o sangue circular mais rapidamente pelo corpo. Com isso, todos os órgãos, inclusive os músculos, recebem maior quantidade de nutrientes e gás oxigênio, o que permite suportar uma atividade metabólica elevada.
Quando o sangue é bombeado pelos ventrículos, ele penetra nas artérias sob alta pressão. Simultaneamente, as paredes arteriais relaxam-se aumentando de volume, de modo a expandir o volume interno e suportar a entrada de sangue. Se as artérias não relaxarem o suficiente, a pressão em seu interior pode subir e atingir níveis perigosos, com risco de ruptura da parede arterial. O relaxamento das paredes arteriais é causado por impulsos nervosos gerados a cada sístole ventricular e que se propagam como uma onda desde o coração até as extremidades das artérias mais finas. Após a passagem do impulso, as artérias voltam a se contrair. Assim, durante a diástole ventricular, quando a pressão sanguínea diminui, as artérias mantêm-se contraídas o suficiente para elevar a pressão e manter o sangue circulando até a próxima sístole. A pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias é chamada de pressão arterial. Em uma pessoa jovem e com boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole ventricular, chamada de pressão sistólica ou pressão máxima, oscila em torno de 120 e 130 mm². Durante a diástole, a pressão diminui ficando em torno de 70 a 80 mm². Essa é chamada pressão diastólica ou pressão mínima. A pressão arterial máxima e mínima podem ser medidas pela utilização de um esfigmomanômetro e um estetoscópio. O sistema linfático é constituído por uma ampla rede de vasos linfáticos, distribuídos por todo o corpo. Os vasos linfáticos mais finos têm calibre pouco maior que os capilares sanguíneos, diferido destes por terminar em uma extremidade fechada. Os capilares linfáticos situam-se entre as células dos tecidos, e captam os restos do líquido tissular que extravasou dos capilares sanguíneos, reconduzindo a circulação. A confluência dos capilares linfáticos origina vasos de diâmetro progressivamente maior que convergem para a região torácica, onde formam dois ductos linfáticos de grande calibre. Estes se unem às veias provenientes dos braços, chamadas de veias subclávias. Se por algum motivo, o sistema linfático deixar de cumprir sua função de drenar os restos do líquido tissular, este tende a se acumular nos tecidos causando inchaços conhecidos como edemas linfáticos. No interior dos vasos linfáticos circula a linfa. A linfa é um fluido esbranquiçado, de constituição semelhante à do sangue, do qual se difere por não conter hemácias. A linfa contém leucócitos, dos quais quase 99% são linfócitos. No sangue, esse tipo de leucócito representa cerca de 50% do total de glóbulos brancos. Em diversas partes da rede linfática existem os linfonodos, também chamados de nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Os linfonodos são estruturas de consistência esponjosa, presentes ao longo dos vasos linfáticos. Ao passar pelos linfonodos, a linfa circula por finos canais, onde há leucócitos que identificam e destroem substâncias e corpos estranhos. Quando o organismo é invadido por micro-organismos, os leucócitos dos linfonodos próximos ao local da invasão identificam o invasor e começam a se multiplicar ativamente para combatê-lo. Com isso, os linfonodos aumentam de tamanho, formando inchaços chamados de ínguas. É possível muitas vezes detectar um processo infeccioso pelo exame dos linfonodos. Os linfonodos localizam-se em posições estratégicas no corpo, o que lhes permite cumprir seu principal papel, que é filtrar a linfa.
Os adenoides e as tonsilas, por exemplo, são órgãos linfáticos especiais, localizados na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório, de modo a combater o ingresso de micro-organismos invasores. O baço fica atrás do estômago e filtra os antígenos do sangue. O apêndice e outros pontos do intestino também detêm os antígenos. Os linfonodos do pescoço, das axilas e das virilhas filtram a linfa que vem das extremidades do corpo. Qualquer corpo estranho nela presente é capturado e identificado pelos leucócitos, que passam a se mobilizar para combatê-lo. Existem ainda muitos linfonodos na parede do intestino, cuja função é reter e destruir partículas estranhas que invadem junto com os alimentos ou produzidas pelas bactérias que vivem no trato intestinal. Como conferido anteriormente, podemos afirmar que o baço, as tonsilas, os adenoides e o apêndice são considerados órgãos linfáticos. O baço é um órgão rico em linfonodos, localizado do lado esquerdo do abdômen. Ele desempenha diversas funções importantes, entre as quais se destacam: armazenamento de linfócitos e monócitos, filtragem do sangue para a remoção de micro-organismos, substâncias estranhas e resíduos celulares, e destruição de glóbulos vermelhos envelhecidos. O baço ainda atua como banco de sangue de emergência por armazenar glóbulos vermelhos. Assim, podem lançá-las na corrente sanguínea em momentos de necessidade, como por exemplo, um esforço físico intenso. Todas as informações contidas nesse vídeo podem conter erros, sofrer futuras modificações, ou haver novas descobertas. Sugerimos que você faça uma breve comparação com outras fontes sobre o assunto. Agradecemos por assistir esse vídeo, e esperamos que o mesmo tenha lhe ajudado de alguma forma. Um forte abraço, e até o próximo assunto.